Agradecemos-te, ó Jesus, porque morreste lá na cruz. Teu santo sangue é que nos traz justiça e verdadeira paz. Jesus, vero homem, vero Deus, ó vem salvar os crentes teus. Liberta-nos do eterno horror, guardando-nos em teu amor. Estende-nos a tua mão, alívio dá e proteção, que sob a cruz possamos ter real consolo no sofrer. Certeza plena tu nos dás de que jamais nos deixarás. Tu és o guia que conduz pela aflição à eterna luz. Com as palavras do poeta cristão, iniciamos este culto. Sejam todos muito bem-vindos neste culto no tempo da Quaresma. Que possamos cantar, louvar, agradecer a Deus por esse tempo que podemos mais uma vez viver, um tempo de arrependimento, de perdão, de esperança. Assim seguimos o nosso culto cantando o primeiro hino. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar, com Ele eternamente vou morar. Diante do Deus triuno, queremos também nos achegar de forma sincera, humilde e verdadeira, reconhecendo que somos pecadores, que precisamos, que carecemos da graça e do amor de Deus, e assim confessar os nossos pecados e pedir o perdão. Nós vamos orar. Senhor Deus, eu pobre pecador, confesso diante de Ti, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e muitos pecados contra Ti. A incredulidade, as dúvidas, a falta de ânimo, a impaciência, a soberba, os maus desejos, a avareza, a inveja, ódio, ciúme e tantos outros pecados que Tu, ó bom Deus, conheces muito bem. E eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na Tua graça revelada em Teu Filho Jesus Cristo e peço que me concedas o Teu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Ti, ó Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Deus, em Sua palavra, nos ensina sobre arrependimento e perdão. E assim, toda vez que nos achegamos de forma sincera e verdadeira, e acima de tudo, confiando no perdão que Deus nos oferece de graça em Seu Filho Jesus Cristo, este perdão nos é dado. Que possamos seguir este culto, que possamos seguir a nossa vida certos deste perdão e que assim sigamos na paz do Senhor. Que assim seja. Amém. Leitura do Salmo para este culto, do Salmo 119. Nós lemos do versículo 105 até o versículo 112. A Tua palavra é luz. A Tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os Teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo como prometeste. Ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os Teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo.
No entanto, não esqueço a tua lei. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci aos teus mandamentos. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Até aqui a leitura do Salmo. Nós cantamos o próximo hino. Bom Jesus, tu és o meu Senhor, o Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu canto com fervor, no mundo entender que moras no meu ser, viver és tudo enfim, a vida em mim. O coração jamais se machucou, quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, acalma o meu viver, me orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim. O coração jamais se machucou, quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, acalma o meu viver, me orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Leitura da epístola para este culto, conforme está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 3, lemos do versículo 10 até o versículo 17, onde diz assim: Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Até aqui a leitura da epístola. Leitura do Santo Evangelho, conforme está escrito em Mateus, capítulo 13. Lemos do versículo 1 até o versículo 9, que é a primeira parte da parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem,
Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. Até aqui a leitura do Evangelho. Confessamos todos em conjunto a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino. A tua palavra é semente, e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Meditando eu certo dia em tua palavra, Senhor, senti que do alto descia o fogo do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Prezados amigos, queremos refletir nas palavras bíblicas que ouvimos até aqui, destacando do Evangelho de Mateus, do capítulo 13, onde Jesus conta a parábola do semeador, e no final ele diz assim: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E essa parábola então tem a segunda parte, quando Jesus então explica a parábola, e lá nós temos assim: então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram um pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Muito bem, então temos aqui a explicação de uma forma muito clara da parte de Jesus sobre a sua palavra que é semeada. Os tipos de corações, de solos, onde então a palavra de Deus chega. E aqui cabe uma reflexão pessoal: qual é a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida? Como nós lemos, como nós entendemos e mais ainda, como nós cremos naquilo que Deus ensina na Bíblia. E aqui precisamos partir
desta ideia, daquilo que nós confessamos e cremos que a palavra de Deus é a base para a nossa vida de fé cristã. O apóstolo Paulo, lá ao jovem Timóteo, ele diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus, ou seja, é a palavra de Deus. Não são pedaços, não são trechos, mas tudo o que está na Bíblia é palavra de Deus. Muitas coisas nós não entendemos, muitas atitudes de Deus nós não conseguimos explicar, mas é assim que nós olhamos para a Bíblia, como sendo a palavra de Deus. E dessa ideia, então, nós partimos. É assim que nós lemos, então, a palavra de Deus e dela nós aprendemos. E nós aprendemos a primeira coisa, lá em Gênesis 1, que nós somos criaturas de Deus. Que o mundo foi criado por Deus, que o ser humano foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Também aprendemos que Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido e caíram em pecado. Foram expulsos do jardim e estavam sujeitos à morte, à condenação eterna. Também aprendemos que Deus, logo em seguida, promete um Salvador para Adão e Eva e assim devolve-lhes a esperança da vida eterna no céu. E essa promessa, então, é renovada durante alguns 1000 anos para o povo de Deus. E no Natal, então, a promessa se cumpre com o nascimento de Jesus e logo na sequência, com a Sexta-feira Santa, a morte de Jesus, no domingo de Páscoa, a ressurreição. Jesus, então, cumpre todo esse plano que Deus, por amor a nós, providenciou para a nossa salvação. Vence, então, a morte, ressuscita ao 3º dia, sobe aos céus e, como nós falamos no Credo Apostólico há pouco, um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. A nossa vida aqui segue, portanto, deve seguir olhando para aquilo que Deus nos ensina, sempre para o amor de Deus por cada um de nós, em Jesus Cristo, nos concedendo de graça a salvação para a vida eterna. Enquanto isso, obviamente, movidos pelo amor de Deus por nós, procuramos viver a nossa vida cristã. Os frutos da fé precisam aparecer em nosso dia a dia, mesmo que ainda pecadores, mesmo que ainda fazendo muitas coisas erradas, procuramos nos esforçar para que a vontade de Deus seja feita também entre nós. E para isso, então, Deus nos deu a sua palavra, como diz o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, para tornar-nos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia não é um livro de ciências, nem de geografia, nem de história, nem de matemática, mas é a palavra de Deus. E como tal, nós vamos olhar para ela. E quando surgirem trechos, acontecimentos bíblicos que nós não conseguimos explicar com a nossa razão, nós simplesmente vamos crer e esperar e confiar no Senhor Deus. A parábola do semeador nos coloca então os tipos de solo, e aí cada um pode olhar na sua vida e fazer uma avaliação sincera: que tipo de solo eu estou sendo? A palavra de Deus tem permanecido na minha vida, tem feito parte da minha vida, tem produzido os frutos que Deus espera? Ou ainda aqui o diabo com as suas tentações, os sofrimentos, as dificuldades, talvez tenham me afastado da palavra de Deus? As ilusões do mundo, os oferecimentos do mundo ao nosso redor, muitas vezes querendo nos levar para uma outra vida, para um outro caminho que aparentemente possa parecer melhor, uma vida mais agradável, mais feliz. E a própria Bíblia nos ensina que não é assim que funciona. A verdadeira felicidade, a verdadeira paz está quando seguimos a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Muitas vezes nós não gostamos, muitas vezes nós esperneamos, reclamamos, achamos ruim, mas lá no final das contas, seguir a Jesus, seguir a palavra de Deus, confiar naquilo que Deus nos ensina em sua palavra, isso sim, será a grande coisa, o grande acontecimento na nossa vida. Ou seja, o resto é ilusão. O mundo vai querer nos colocar coisas que a princípio parecem boas. O diabo vai nos encher a cabeça, o ouvido, com coisas que parecem agradáveis. E aí nós vamos olhar para a palavra de Deus,
que talvez, ou muitas vezes, diz o contrário. E aí nós não queremos ouvir este contrário. Nós não gostamos disso. Mas que Deus nos dê sabedoria, que nós possamos estar sempre com a palavra de Deus em nossa vida, valorizando o fato de hoje nós termos a liberdade e a facilidade do acesso à leitura bíblica, seja em casa, nos cultos, pelas redes sociais. Enfim, hoje é muito fácil você ler, ouvir a palavra de Deus. E ainda assim muitas pessoas reclamam. E ainda assim muitas pessoas têm um conhecimento muito pequeno daquilo que Deus ensina. Um exemplo que eu às vezes coloco, quando alguém estranho vem à nossa casa e bate na nossa casa, na nossa porta, como é que nós atendemos essa pessoa estranha? Nós abrimos a porta e convidamos para entrar? Com certeza não. Nós não conhecemos a pessoa que está batendo na nossa porta. Como é que nós vamos confiar e convidá-la para entrar na nossa casa? Nós atendemos lá de longe, pois não, o que seria? E é o correto hoje em dia, por uma questão de segurança. Mas quando vem um amigo, um familiar, um parente nosso, o que nós fazemos? Como é que nós atendemos a porta? Entra, senta, vamos tomar um chimarrão, vamos conversar, comer um doce. Ou seja, há toda uma intimidade. Por quê? Porque há confiança. Algo semelhante acontece com Deus. Como é que nós vamos colocar a nossa vida, a nossa confiança nas coisas diárias, nas mãos de Deus? E mais ainda, como é que nós vamos colocar o nosso futuro eterno nas mãos de Deus, se nós não conhecemos esse Deus? Ou se nós conhecemos mal é mal? Como é que nós vamos nos dirigir em oração para um Deus que eu nem sei direito o que fez, o que faz e o que ainda pode fazer por mim? Por isso a insistência, para que as pessoas leiam a Bíblia, conheçam aquilo que Deus fez, faz e ainda vai fazer por cada um de nós. E que desta forma, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, possam cada vez mais crer e confiar em Deus e em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Portanto, vamos sim, vamos ler, vamos ouvir, vamos difundir a palavra de Deus e compartilhando este culto, esta mensagem, você pode ajudar a que mais pessoas tenham então acesso a esta palavra tão sagrada, a Escritura sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia. Que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê vontade, que possamos assim espalhar o amor de Jesus por cada vez mais lugares pelo mundo, para cada vez mais pessoas que possam ter acesso a esse tesouro que nós temos em nossas mãos. Deus nos abençoe e Deus nos guarde para isso. Que assim seja. Amém. Nós vamos falar com Deus em oração, primeiramente nas palavras do poeta cristão que nos diz assim: Ó, queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Encontramos nela a paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz. É divino o seu poder, salvará quem nele crer. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador como pode a vida obter salvação perfeita e luz para andar com o Senhor e jamais esmorecer. Os seus passos guiará e esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos neste val e as quietudes lá dos céus, aos cansados apontar. Ó morada celestial, quem me dera estar em ti, livre do pesar aqui. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, que nos guia, que nos orienta, que nos consola. Que possamos permanecer firmes nos teus santos ensinamentos e assim guiados por ti rumo à eternidade no céu. Te agradecemos por todas as bênçãos que nos deste até aqui, bênçãos em nossa vida material, física, bênçãos em nossa vida espiritual, nossa vida de fé. Ó Deus, que Jesus Cristo, nosso Salvador, possa estar sempre presente em nosso coração, em nossa mente e em nossa vida diária. Oramos por aqueles que estão doentes, hospitalizados, em tratamento de saúde, que tu possas abençoar e restabelecer a saúde de cada um. Para tanto, guia os médicos, os tratamentos, os remédios, e que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Senhor Deus, oramos por aqueles que estão em luto, que choram a perda de um ente querido, de um amigo, de um familiar. Que tu possas consolar a todos com o teu conforto soberano.
Ó Deus, oramos pelas nossas famílias, onde há problemas, onde há dificuldades de qualquer ordem, que Tu abençoes e guardes todas as nossas famílias. Oramos pelo nosso país, oramos pelo mundo, pedimos pela paz, que Tu guies os corações, que Tu guies os corações daqueles que têm autoridade e poder e que possam conduzir as nossas nações da melhor forma possível, sempre em paz e harmonia. Senhor Deus, pedimos a Tua proteção para cada um de nós que participamos aqui deste culto e também para os nossos familiares. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A uma só voz, como povo de Deus, falamos com Deus em oração nas palavras do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a benção do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Assim chegamos ao final do nosso culto. É sempre uma alegria muito grande poder ter a presença, a companhia de cada um de vocês, mesmo de forma virtual. Que tenhamos todos uma semana abençoada, que a palavra do Senhor possa fazer parte da nossa vida diária, possa nos ensinar, nos consolar e nos alegrar, e é o que nós também desejamos para todo mundo. Portanto, convidamos a você que está nos acompanhando, se puder e quiser, compartilhe esse culto nas suas redes sociais, com seus amigos, ali onde tiver alcance ao seu alcance. E assim que a palavra de Deus, a semente da palavra, possa chegar a cada vez mais corações. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. Se aquela